Olá, amigos, irmãos em Cristo. Mais um programa Tempo de Semear para você. Está chegando 12 de outubro, o dia chamado Dia das Crianças. Hoje o programa é todo voltado para nós crianças. Convide seus filhos, suas crianças para assistirem o programa, que está muito lindo. Convide aí. E mais uma vez me vem a lembrança, é Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando adulto não se desviará destes caminhos. Eu agora fico pensando em cada mãe, em cada pai que exerceu com fidelidade este versículo. Hoje, com seus filhos adultos, quando de nós não diz assim: saudade do meu tempo de criancinha, dos meus filhos crianças, porque veem seus filhos adultos caminhando, trilhando a palavra de Deus, seguindo os seus ensinamentos. Cada mãe, cada pai que ensinou o seu filho no caminho em que deve andar, mesmo sentindo saudade do tempo de criança, tem o prazer e a gratidão no Senhor de ver seus filhos preparados para também serem pais que educam e que preparam cidadãos para formar a nossa nação. E assim, missionando com as crianças, Tempo de Semear Está no ar. Diga você. Tempo de semear está no ar. Tempo de Semear está no ar. E o programa tem muitas bênçãos. Nós temos aqui entrevista abençoada, nós temos aqui aquela mensagem. Celina, o que é que nós temos hoje no programa? Realmente, Láudia, está muito abençoado o programa. E hoje nós temos um especial do Dia das Crianças. Temos um louvor pela Laurinha Costa, juntamente com seu pai no teclado, o irmão Marcelo Lima. E temos também uma entrevista com Riselda Costa, é pedagoga. Vai falar muitas coisas que vai lhe ajudar bastante, um bate-papo com você, Laude. E temos também um louvor por um quarteto, umas crianças lindas, abençoadas, que vão estar aqui louvando ao Senhor. Fique aí, que Deus tem algo muito especial para você neste programa. Quarteto Amigos de Jesus está sendo lançado aqui no programa hoje. Olha. Fique conosco e assista, convide aí os amigos e a gente volta já já. Quero falar um versículo para todas as crianças que estão em casa, assim, que diz assim, Provérbios 10, o filho sábio obedece à mãe e o pai, mas o filho sem juízo é a tristeza de seu pai e sua mãe. Papai do céu, sei que sou tão pequeno,
mais quero te conhecer, cada dia mais quero te dizer o quanto eu te amo. Eu quero obedecer tua voz quando falas através do meu Pai, quando falas através da minha mãe. Eu sei que sempre falas comigo, Senhor. Eu quero obedecer, contigo eu vou crescer e guardar a tua palavra em meu coração. Eu quero obedecer, contigo eu vou crescer. Não vou temer, pois estou seguro em tuas mãos. Não vou temer, pois estou seguro em tuas mãos. Não vou temer, pois estou seguro em tuas mãos. Amém. Como nós podemos perceber, hoje o programa é muito voltado para as crianças. Mudamos o cenário e convidamos aqui a professora Rizeuda para batermos um papinho bem agradável. A professora Rizeuda, ela é pedagoga, ela é mestranda em educação e ensino superior. Também ela tem a atuação profissional como docente do ensino superior, gestora de escola municipal do ensino infantil e coordenadora do centro universitário no Polo de Castanhal, como também coordenadora em cursos de pós-graduação do ensino superior lá em Paragominas, também no Polo de Castanhal. É um prazer muito grande recebê-la e o nosso muito obrigado por atender o nosso convite, Rizeuda. Olá a todos, né? Eu que agradeço, irmã Laude. É um privilégio, me sinto honrada por esse momento aqui, do Tempo de Semear. Muito bem, então nós vamos começar. Nós sabemos que nós estamos assim em período de festa, não é? Verdade. Período de festa, porque é festa para as crianças. E nós também estamos num momento bem difícil. Todo mundo num momento difícil. E eu queria, professora Rizeuda, que vocês nos falassem um pouco, tanto nesse período festivo, mas que também nós estamos olhando pela formação da criança nesse momento pandêmico e que estratégia nós podemos pensar que possibilite a criança não se envolver apenas em jogos, aquelas coisas que viciam no mundo onde as crianças estão ali já viciadas. O que nós podemos pensar, trazer como estratégia para trazer uma outra proposta de educação para estas crianças? Primeiro quero agradecer e também parabenizar novamente o programa, né? Porque tá lindo, né? É uma maravilha, uma bênção, os balões, as crianças, o programa está uma bênção. Irmã Laude, a questão da educação, da formação dos pequenos, né? É algo assim muito importante, embora algumas pessoas não tenham ainda essa perspectiva da importância que tem nessa formação. E essa criança hoje, e eu falo principalmente as crianças que são ensinadas no ambiente cristão, né? Aquela família que ela preza pelo ensino, né? Pelo ensinamento da Bíblia Sagrada. Essa formação é muito importante, porém percebe-se que alguns esquecem, né, do versículo que está em Provérbios, que fala que nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar. Então, quando eu falo ensinar a criança no caminho em que deve andar, esse no caminho, ele atribui-se a uma parceria.
a uma condução, né? Então essa pessoa, esse pai, essa mãe, essa avó, esse adulto que está conduzindo essa criança precisa entender isso. Precisa entender também o formato que essa criança está aprendendo. Porque a criança, ela não aprende somente quando você diz faça algo, alguma coisa, faça aquilo, não. Ela aprende muito mais no olhar. Então, quando ela está olhando para esse adulto, que pode ser o pai, a mãe, a avó, o tio, um irmão na congregação. Então, esse aprendizado, ele conta muito para quê? Para essa formação dessa criança. Então, enquanto cristão, temos para nós, né, que a Bíblia Sagrada é a bússola de vida. Então, quando eu digo isso, eu automaticamente atribuo ao adulto o ensinamento da Bíblia Sagrada na formação dessa criança. Então, ter uma criança não basta somente arrumar bonitinho, né? Porque tem também aquela questão de arrumar a criança, padronizar a criança, se não ter aquela essência, né, que o próprio Evangelho nos ensina. O livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 5, ele vai colocar para nós aí algo muito interessante. A Bíblia vai dizer que o Deus da paciência, olha só como é interessante. Olha aí para nós. O Deus da paciência, ele vai ensinar em amor com prática, no servir aos santos. Então, quem é esse santo? Ah, é apenas outro irmão? Não, é minha criança, porque ele está ali sobre a minha proteção e ensinamento. Então, esse ensino, né, não somente porque é meu filho, mas às vezes, muitas vezes na congregação, um vizinho, um sobrinho. Então, ele perpassa por mim para com essa criança, para com esse menino, essa menina, né? E a gente precisa ter esse entendimento, irmã Laude. Por quê? Porque o que nós estamos vendo aí? São crianças crescendo totalmente sedentárias. Elas atribuem a seu tempo a jogos, a questão midiática. Existem crianças, irmã Laude, que quando você toma o celular dela, ela grita, ela chora. E existem aqueles adultos que, para que essa criança não chore e não grite, ele dá o celular. Ele cede, não é? Ele cede. E quando eu faço isso, para que aquele momento venha a ser sanado, acabe aquele barulho, eu estou atribuindo aí um ato maléfico para essa criança. Porque será que é propício que ele seja assim? A gente fala que existem pais que têm a babá permanente, que é a televisão, que é o celular. E em que isso contribui para a formação da minha criança? Porque ela, como a gente fala, como o programa está mencionando, essa criança é responsabilidade nossa, ela é herança do Senhor. O Senhor entregou. E eu creio, irmã Laude, que nós prestaremos conta de tudo isso. Eu sei, isso é bem pertinente, muito próprio, que nós prestaremos conta, porque é uma responsabilidade do pai, da mãe e de quem educa. Como você falou, um avô, a pessoa, o adulto que está responsável pela formação daquela criança. Agora, professora Rizeuda, com a sua experiência, você tem bem experiência na educação infantil, para que não chegue a esse ponto da criança fazer birra, porque eu já vi criança fazer birra até no comércio, quando a mãe não atende, para que não chegue naquele ponto do enfrentamento de uma criança com uma mãe, com a pessoa que educa. O que você nos propõe dentro assim de um contexto cristão? Dentro de um contexto cristão, que é muito importante. Porque uma criança, ela não passa a ser cristã depois que ela cresce, né? Ela tende a ser cristã a partir do momento que ela está sendo gerada. Na verdade, a Bíblia diz que nós fomos gerados dentro de Deus, né? Então, quando uma criança é gerada, Deus já tem um propósito para aquela criança. E aí ele aposta em nós, em mim, em você, pai, mãe, para que nós possamos estar conduzindo. E aí chega, por exemplo, nessa ação. Eu, de repente, irmã Laude, encontro uma criança que tem essa birra, né? O que eu vou fazer? A gente vê pais que batem, tem alguns que dizem assim, irmão Laude, é porque o pai dele era assim. Olha, a avó fala assim, é igual o pai dele quando era pequeno, né? Então começa a expressar essas atitudes, essas ações, mas pela ciência não é bem assim. Por exemplo, uma criança quando gerada ainda no ventre, se for estimulada ao desenvolvimento dela, ela terá um desenvolvimento próprio.
Por exemplo, se um pai canta uma música, um hino para essa criança, né? Se a mãe conversa bastante com essa criança, ao nascer, essa criança se identifica pela voz, né? Pela ciência, uma criança não enxerga, tá? Os 5 dias de nascida, ela não vai enxergar. Pode passar, ela não enxerga. Contudo, a primeira pessoa que ela enxerga é a mãe, porque mama. E a segunda é a pessoa mais próxima, que pode ser o pai ou alguém próximo, enfim, que vai dar banho, manusear, enfim. Mas, para que essa criança não tenha essa birra, não começa quando ela tem 3 anos. Ela tem que ser trabalhada desde bebê. No desenvolvimento dela, né? Então, vem o desenvolvimento total dela. Porque nós temos a primeira infância, a segunda infância e a terceira infância. Pela ciência vai dizer que uma criança até os 5 anos, alguns defendem 6 anos, é formada a personalidade dela. Mas, para nós cristãos, não tem que ser assim. Porque essa criança, ela não é formada a partir dos 5, 6 anos, né? Ela é um propósito de Deus para minha vida. Então, quando eu ensino essa criança, totalmente a responsabilidade é minha, mãe, pai, avó, tio, que está próximo a ela, de conduzir ela. Então, quando eu ensino ela a se portar, né? A se portar em determinados ambientes, tudo atribuindo ela à fase de desenvolvimento dela. Porque essa criança tem uma fase de desenvolvimento. É a fase de desenvolvimento até os 3 anos de idade. Por exemplo, uma criança que nasce, irmã Laude, ela até os 3 anos de idade, passando de 3 anos, 4, 5, 6, 7, 10 anos, ela não lembra de tudo que aconteceu com ela de 3 anos para trás. Porque automaticamente o cérebro, ele te isenta disso. O indivíduo não lembra. Então, essa formação que vai se ter é totalmente a responsabilidade dos pais. Então, se essa criança sabia, irmã Laude, eu preciso falar com esse pai. Às vezes ele diz assim, olha, triste realidade. Tem pais que falam assim, eu não sei mais o que fazer com esse menino. Olha, irmã, já fiz isso, não sei. Olha, professora, eu já fiz de tudo com esse menino, eu não sei mais o que fazer. Que triste realidade, ou que triste fala. É um pai falar ou a mãe falar isso. Pois é, Zeuda, eu já estive até conversando com você, que tem pessoas que dizem, aliás, foi até um educador que disse assim, eduque o seu filho até os 7 anos de idade ou faça uma festa de despedida. Então, eu creio, eu concordo, eu estou assimilando tudo isso que você está nos colocando aqui para o público. É de criança que se faz o adulto e até os 7 anos de idade, na primeira infância, e nós vamos procurar trazer esta mensagem aos nossos telespectadores para que a partir de hoje a gente tenha essa consciência de que é de bebezinho que se faz um adulto, uma pessoa com responsabilidade, com compromisso. E para aqueles que já estão assim, vamos dizer, nessa birra, eu entendo que conversar, tentar mostrar, reverter, aliado com uma ferramenta muito grande que o cristão tem, que se chama oração, eu acho que também traz um resultado, porque o Senhor Jesus, como carpinteiro de Nazaré, é aquele que molda as pessoas, não é isso? Você concorda? É verdade, com certeza eu concordo. Até porque, irmã Laude, a senhora fala da oração, né? A oração, eu vi uma psicóloga falando, achei muito interessante, que ela diz que as pessoas que oram dificilmente precisam de terapia, né? Ou então precisa ser ouvida por um profissional que oram. Por quê? Porque o que é um momento, por exemplo, de você estar com uma pessoa, você tem um problema e você precisa desabafar, não tem? Fale. O que é então, se eu, enquanto cristã, não ter o entendimento que eu estou falando e que tem alguém me ouvindo, que é o meu pai? É verdade. Né, irmã Laude? Agora, abrindo um parênteses aí, irmã Laude, para falar aqui diante ao público, porque eu sei que o público, esse programa Tempo de Semear, chega à vida de muitas pessoas, é um programa abençoador, que a gente tenha esse entendimento de quando eu falo com o meu pai, se eu falar 10 minutos com o meu pai, eu preciso pelo menos passar 10 minutos para ouvir o meu pai. Isso é muito importante. Olha, professora, eu gostaria de ter assim um tempo imenso, mas nosso tempo está estourado. E eu só tenho a agradecer, mas nós teremos uma outra oportunidade.
Eu que agradeço. Meu Deus, é um privilégio. Obrigada a você que nos assiste, né, nesse momento tão bonito que é a questão do Dia das Crianças, que nós possamos ter o entendimento. Criar nossos filhos no caminho que ele deve andar, né? No caminho, não é o caminho. O caminho é Jesus, mas você tem que ir no caminho com o seu filho, com essa criança, com o seu sobrinho, né? E que Deus possa continuar abençoando, irmã Laude. Que possa continuar abençoando a sua vida, esse programa também. Amém. Olá, a paz do Senhor. Que alegria, que felicidade poder estar hoje aqui com vocês numa data tão especial, titulado Dia da Criança. Que semana maravilhosa o Senhor tem nos proporcionado. E eu pergunto, já compraram o presente do Dia das Crianças? Hoje eu estou aqui rodeada de crianças e trouxe um presente muito especial. Um presente que, ó, dá para ficar guardado aqui no coração. E hoje nós vamos fazer a ministração de uma palavra maravilhosa que contém num livro. Um livro precioso, um manual de vida. Vamos chamar o nosso livro? Bíblia! Será que ela veio? Ah, olha que presente lindo! Ela tá aqui! A Bíblia Sagrada. Você já tem uma? Olha aí, papai, olha aí, mamãe, a dica, presente pro Dia das Crianças, uma Bíblia. Ela contém muitas histórias e hoje nós vamos contar uma delas. A Bíblia conta que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falava por parábolas. Sim, e uma delas nós vamos contar hoje. E ela se encontra lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15, versículo 23 e 24, que diz: E trazei o bezerro cevado, e matai-o. Então comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Hoje nós temos aqui o quê? Balões, né? Nosso cenário tá cheio de balões. Temos presente. Isso me lembra uma coisa. Isso me lembra festa. Uma linda festa que aconteceu. Vocês querem saber da história? Sim! Então vamos contar. Um certo homem tinha 2 filhos, um filho mais moço e um filho mais velho. O filho mais moço chegou com o papai dele e disse: Papai, dai-me metade da herança, que eu não quero mais ficar aqui nessa fazenda. O que tem na mão desse pai? Dinheiro. Ele era muito rico. Olha só. Então aquele pai certamente ficou triste, mas ele deu o dinheiro a seu filho. Olha só. E o filho saiu pelo mundo. E aquele pai certamente ficou triste, esperando um dia, quem sabe, ele voltaria. E aquele filho saiu pelo mundo e comeu e bebeu e fazia muita festa. E até que o dinheiro acabou. Sabe por quê? Porque não tem dinheiro que chegue a tanta festa, né? Ele fazia muita festa e quando ele tinha muito dinheiro, ele também tinha muitos amigos. Estava rodeado deles, não é? Só que eram amigos verdadeiros? Acho que não. O dinheiro acabou e os amigos também foram embora. Então,
A Bíblia conta que houve uma grande fome naquela cidade, naquele local. E aquele filho, que outrora era rico, começou a padecer necessidade. Olha como ele ficou sujinho. Ele estava com muita fome e para sobreviver, ele teve que começar a trabalhar e foi procurar trabalho. Só que não foi fácil encontrar trabalho. Então ele procurou e chegou numa fazenda. E aí lá ele pediu para o dono da fazenda: tem um serviço para mim? O homem pensou: olha, nós temos um serviço apenas para alimentar e cuidar dos porcos. E lá aquele homem foi cuidar dos porcos. E quando ele estava lá alimentando aqueles porquinhos, ele viu a comida que os porquinhos comiam. E como ele estava com muita fome, deu vontade nele de comer aquela comida. Criança, a fome dói. Então, foi nessa hora que ele pensou: a casa de meu pai tem tanta fartura, os empregados comem tão bem. Eu não quero mais ficar aqui. Já sei o que eu vou fazer. Vou voltar para casa. E assim ele fez. Ele voltou para casa. E quando ele estava indo lá longe, perto de chegar na sua casa, alguém o avistou. Quem era esse alguém? O papai dele. E o pai dele não acreditou. Será que é meu filho que está vindo ali? Não, é meu filho. E correu ao encontro daquele pai e o abraçou e beijou. E aquele pai estava com muita saudade dele e disse: vão, peguem roupas novas, tragam roupas novas, coloquem no meu filho. O meu filho voltou. Se alegrem conosco, vamos fazer uma grande festa. Matem um bezerro mais gordinho, mais cevado e vamos nos alegrar. Tragam roupas novas, sandálias novas e tragam também um anel e coloquem no seu dedo. Porque este filho, ele estava morto e agora reviveu. Mas vocês lembram no começo da história quantos filhos aquele homem tinha? 2. Um filho mais velho não gostou nada disso. Ele estava trabalhando quando viu aquela festa e disse: o que é isso que está acontecendo? E aí alguém disse: teu irmão mais novo, ele chegou e seu pai está muito feliz. Ele chamou o pai e disse: pai, eu não estou nada feliz com isso. Eu sempre estive com o senhor e o senhor nunca fez uma festa dessa para mim. Aí aquele pai, tão bom, tão amoroso, disse: filho, você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é seu. Mas aquele teu irmão que estava perdido, agora foi achado. Sabe, crianças, o que essa história quer nos dizer? Que quando a gente se arrepende do mal que fizemos, o Papai do Céu está sempre de braços abertos, prontos para nos receber. Mas isso quando a gente se arrepende de coração. Jesus, quando morreu na cruz para nos salvar, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então, neste momento, eu peço que vocês coloquem a mãozinha no coração e vamos fazer uma oração de arrependimento. Digam comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo de todo o mal que eu cometi. Eu me entrego a Ti com todo o meu coração. Perdoa todos os meus pecados e em nome de Jesus eu Te agradeço. Criança, que você tenha um feliz Dia das Crianças, tendo Jesus no seu coração e na sua família.
O que será que ele viu em mim? Não tinha nada pra oferecer. Eu sei que ele nunca entregaria meu filho pra morrer assim. O que será que ele pensou de mim? Quando a cruz ele tomou, não consigo imaginar o seu infinito amor que a cruz nos revelou. É graça, totalmente graça. Eu não merecia, mesmo assim me amou. Naquela cruz entrou, é meu lugar. Pra me ver sorrir, chorou em meu lugar. Mas no terceiro dia ele ressuscitou e me fez livre para ser adorador. O que será que ele viu em mim? Não tinha nada pra oferecer. Eu sei que eu nunca entregaria meu filho pra morrer assim. O que será que ele pensou de mim? Quando a cruz ali tomou, não consigo imaginar o seu infinito amor que a cruz nos revelou. Graça que me cega, graça que me salva, que me renova, que me restaura. É tudo graça, é pela graça. Graça que me cura, graça que liberta, graça que renova, graça que transforma. É tudo graça, é pela graça. Totalmente graça. Eu não merecia, mesmo assim me amou. É graça, totalmente graça. Eu não merecia, mas me alcançou. É graça, totalmente graça. Eu não merecia, mesmo assim me amou. Ele me amou. É graça, totalmente graça. Eu não merecia, mas me alcançou. Amém. Estamos chegando ao final do programa. O nosso muito obrigado a todos, a Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, Jardim de Deus, na pessoa da irmã Eva e da irmã Gisele Barbalho. O nosso muito obrigado e a você que nos assiste, que é o nosso principal objetivo. Isso, e eu também quero convidar você para se inscrever no nosso canal, programa
tempo de semear, se inscreva, acione lá o sininho para você receber as notificações, que a sua vida vai ser muito abençoada. E não esqueça de passar ali na Polpa Moura, na estrada de Marapanim, de Marudá, tem Polpa Moura para você fazer aquele suco, aquele creme abençoado. Você vai gostar, como também é o Mercadinho Minas Center. O nosso muito obrigado a todos os colaboradores. E não esqueça que no próximo final de semana nós temos um encontro com você.